Olá, meus queridos e amados internautas. Cá estamos na cidade de Curitiba, um frio danado, uma manhã que amanheceu assim, quase pertinho aí dos 0 graus, nossa capital, capital mais fria do Brasil. E nós estamos aqui, eu estou aqui pelo menos no lugar onde eu mais gosto de estar, de livros até as tampas. Estou aqui estudando, buscando as coisas, aprendendo, me desenvolvendo. Isso é uma coisa que me faz muito feliz e também me faz muito feliz poder dividir isso com vocês. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre a importância do hábito, como o hábito tem poder sobre nós. E quero falar para vocês de um estudo muito importante que foi feito no MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, um dos, se não o centro de estudos sobre o cérebro mais respeitado do mundo. Bom, o que esses caras descobriram? Mais ou menos na década de 30, entre a década de 30 e a década de 40, foram feitos alguns estudos que mostraram a importância de uma estrutura do nosso cérebro para o nosso processo de aprendizagem, para o nosso processo de memorização. Sr. Júlio, que estrutura maravilhosa é esta? É uma estrutura chamada hipocampo. Vou pegar aqui o nosso manual de neurociências ilustrado. Vou abrir aqui para vocês. Vocês vão ver aqui comigo. Ó, isso aqui é um corte do nosso cérebro, a parte de cima, todo o nosso neocórtex. Vocês estão vendo esta partezinha que tem uma glândulazinha vermelhinha aqui, que é a nossa amígdala, sede da emoção. E vocês estão vendo uma estrutura maior aqui que vai formar mais ou menos ali como se fosse um cavalinho marinho, que é o nosso chamado hipocampo. Hipo vem de cavalo mesmo, Então, na década de 30 foi feita uma experiência com um menino que tinha convulsões, o tempo todo tinha convulsões, e os estudos indicavam que essas convulsões vinham dessa região chamada hipocampo. Então os médicos fizeram uma cirurgia, botaram um canudo lá no cérebro do cara e absorveram todo o hipocampo dele. E perceberam que logo depois da cirurgia, essa pessoa não conseguia aprender mais nada. Pelo menos do ponto de vista cognitivo. Ele não se lembrava mais de nada. Até se lembrava de coisas antigas, mas não conseguia guardar nada mais. Ora, a conclusão dos caras foi de que a sede da memória está ali no hipocampo. Então passaram a estudar o hipocampo como a sede da memória. Só que, na década de 90, eles perceberam que um cara que teve lá uma doença específica, uma virose específica, e o vírus tinha consumido, se não quase todo o hipocampo, a parte mais interna dele, e esse cara também não tinha mais memória, não conseguia mais aprender nada. No entanto, ele conseguia lembrar-se de rotinas. Apesar de não saber explicar e não saber nem o que ele estava fazendo ali, ele tinha uma rotina, uma ida e volta, ele passeava, essa coisa toda. E essa experiência mostrou para os caras que esta parte mecânica do nosso hábito, ela não está lá no hipocampo. Ela não está no hipocampo. Ela está numa parte ainda mais profunda do nosso cérebro. Ela está nos chamados núcleos basais. Professor Júlio, Deus o livre, não faça uma coisa dessa com a gente, ficar falando coisas complicadas. Então tá, vou pegar aqui meu atlas de anatomia humana, peguei lá o nosso sistema nervoso, está vendo aqui o nosso cérebro lindão, não é? E você está vendo na parte de cima, na parte mais externa do nosso cérebro, o que nós chamamos ali de córtex, ou neocórtex. Esta parte mais aqui central, o sistema límbico, onde você viu ali o hipocampo, que é uma estrutura que está mais ou menos aqui, e nesta parte mais de baixo, perto aqui do tronco encefálico, nós temos os nossos núcleos basais. Olha só, para a gente ver que lindão, aqui no nosso manual de neurociência, os nossos núcleos basais estão representados aqui de uma maneira seccionada. Então estão eles ali com a coroa, Olha só que coisa mais linda, a nossa coroa radiada aqui e os nossos núcleos basais. Tá bom, chega de teoria, vamos ao conhecimento que pode mudar a sua vida. Sr. Júlio, o que tudo isso que você está falando tem a ver com a minha vida prática?
Nós entendemos, a partir dos estudos desses cientistas do MIT, que o hábito ele tem 3 camadas. Isso é legal. Quais são as 3 camadas, professor? Lá o seu neocórtex, quando você pensa no seu hábito, quando você pensa no que você está fazendo, quando você toma suas decisões, nós temos ele a nível do sistema límbico, onde está ali também o sistema da emoção e onde está o seu hipocampo. Então as memórias emocionais, as lembranças, o que algumas pessoas chamariam de inconsciente, tem uma perna enorme postada aqui nesse sistema que está ali intermediário. E nós temos os núcleos basais, que é esta parte que é totalmente inconsciente, a gente não tem acesso nenhum a isso, de maneira nenhuma, pela parte consciente, e nós só podemos efetivamente mudar alguma coisa em relação ao hábito, e aí entra a dica que vai fazer toda a diferença no seu projeto, que é, eu preciso treinar o movimento daquilo que eu quero buscar. Então veja, vamos entender isso de uma forma mais prática. Eu quero ser feliz. Decisão consciente e racional, eu inclusive fiz até um planejamento. Eu quero ser feliz fazendo isso, atingindo aquilo, tá, não sei o que, parará, parará. Só que sem este corpício levando você para onde você quer, você não vai atingir felicidade de jeito nenhum. Então, além de você ter consciência do que você quer, primeiro estágio da mudança, primeira camada da mudança, você precisa criar elementos do seu dia a dia que tenham a ver com processos emocionais que comprovem que você já está sendo feliz neste momento. E não só daqui a 10 anos, não só quando atingir o seu objetivo. Isso nós chamamos de ancoragem cognitiva. Então, eu preciso me cercar de âncoras cognitivas que efetivamente me mostrem que a felicidade é algo plausível, algo que já está acontecendo. Porque senão o seu sistema límbico vai começar a gerar para você reações dizendo para você, um processo chamado autossabotagem, de que não faça isso, não faz sentido, quer saber, que se exploda mesmo, que essa coisa toda vá pelos ares e tal. Então esses recursos todos que vão depois se tornar racionais, eles começam aqui no sistema límbico. Então você tem que provar para o seu cérebro que você já está sendo feliz agora, 1% por dia, todo santo dia. Essa é uma das leis básicas da neurociência. Constância e continuidade, Estímulo constante e contínuo é que fazem a mudança. E aí entra o nível que eu chamaria assim de a nossa pedra de toque, a nossa pedra filosofal do processo, que é você treinar o movimento que estão aqui sendo coordenados pelos nossos núcleos basais, essa parte extremamente instintiva do cérebro, o que o pensador McLuhan chamou de cérebro reptiliano. Neste nível, cara, se você não fizer movimento físico que indique a felicidade, você não vai ser feliz tão cedo. Você não vai ser feliz tão cedo. E eu digo isso porque esta parte mais instintiva, esses núcleos basais, eles funcionam pelo movimento. Então, se você não sorrir mostrando felicidade, se você não se movimentar, se você não for a lugares que te trazem felicidade, se você não visitar pessoas que indiquem a felicidade, os núcleos basais vão manter você no estado antigo, ou seja, no estado de tristeza. Isso é claramente visível quando a gente pega uma pessoa em estado de depressão. Em estado de depressão, é a emoção do momento. Em estado de depressão. Por quê? Porque a pessoa que está em estado de depressão, ela vai se fechando, se fechando, se fechando, se fechando. O seu movimento físico vai mostrando para ela cada vez mais que ela está realmente nesse estado e ela não vai mudar e vai cada vez ficando pior. Por isso, o primeiro movimento que se faz, e talvez um dos mais difíceis de se fazer em relação à depressão, é tirar o cara de casa, é pôr ele para se movimentar, é pôr ele para fazer alguma coisa. E aí você tem sim um processo de conversão acontecendo. Tá certo? Então, treine o seu núcleo basal, treine esta parte mais instintiva do nosso cérebro, e aqui fica a referência, se alguém tiver intenção de ler um pouco mais, de conhecer um pouco mais, então aqui está a nossa referência, Neurociências Aplicadas, Neurociências Ilustradas, tá certo? Grande abraço a todos e
votos de felicidade e alegria a todos. Grande abraço.